vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Eu convido a todos a abrirem a Escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e vamos ler então os versículos 6 e 7. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos acompanhar, queridos, desde o início. Vamos acompanhar aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos dizer. Por meio da Sua palavra, nós somos edificados, nós somos santificados. Por isso, este é um momento importante. Diz assim, amados, olha: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Diga amém. Queridos, eu escolhi esses 2 versículos de Colossenses como o núcleo, como o coração desta epístola, haja vista que hoje à noite nós vamos ministrar. Todos os nossos argumentos serão baseados nesta epístola aos Colossenses, sobretudo nos capítulos 1 e capítulo 2. Ou seja, vamos usar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses para fundamentar a ministração dessa noite. Eu escolhi, portanto, os versículos 6 e 7 como sendo o coração, de toda essa epístola. Haja vista que esses 2 versículos, eles tocam no ponto essencial, no ponto central daquilo que Paulo quer nos ensinar. A nossa igreja, o DEVAP, é uma igreja de ensinamento, é uma igreja de compreensão da fé. Ou seja, nós acreditamos que nós existimos enquanto igreja prática, igreja local, para podermos compreender pouco a pouco a vontade do Senhor. Não é fácil para nós compreendermos a vontade de Deus na sua plenitude, embora revelada na Escritura, em razão de muito tempo em que nós estivemos sendo influenciados por dogmas e doutrinas humanas ao longo de toda a nossa experiência, desde criança, fomos sendo instruídos, não raras vezes, de maneira muito equivocada, de modo então que depois, quando nós nos despertamos para procurar conhecer melhor, agora com mais acuidade, conhecer a vontade de Deus no estudo da Escritura, nós precisamos desconstruir muitas coisas para então construir novos fundamentos da fé. Então, como essa igreja é uma igreja de ensinamento, é uma igreja que busca a compreensão da vontade de Deus, hoje nós queremos expor de uma maneira um pouco mais didática algo que desde os primórdios da igreja tem sido um grande problema. E não somente no tempo dos apóstolos, no primeiro século, já havia esse problema, talvez com grande intensidade, como ao longo da história da igreja, e mesmo agora, depois de 2000 anos de experiência de igreja, a igreja continua com os mesmos problemas. Ou seja, 2000 anos e todo o Novo Testamento, e tudo que foi gerado, foi escrito, foi produzido ao longo de 2000 anos, me parece que não foram suficientes para nos esclarecer a mente. Qual é o ponto fundamental que nós queremos debater hoje à noite, que nós queremos apresentar a vocês hoje à noite? Simples, quando você ler aqui o capítulo 2, versículos 6 e 7, e Paulo diz: ora, como recebestes a Cristo, ou seja, do modo como você recebeu a Cristo no início do Evangelho, quando o Evangelho te foi pregado, e você ouviu acerca de Cristo,
do modo como você o recebeu, assim andai nele. Nele radicados, ou seja, lançando raízes na pessoa de Cristo. Nele edificados, crescendo, avançando em ações de graças. Então, em suma, olhe para mim e veja que coisa simples. Ele está dizendo, olha, você não pode começar a vida cristã de um modo e depois estabelecer uma outra maneira para caminhar a vida cristã. Ou seja, a vida cristã, ela começa numa base, ela continua na mesma base e ela se encerrará na mesma base. Assim como vocês receberam a Cristo, deste mesmo modo andai nele. Falar isso não resolve muita coisa, ou não explica muita coisa. Por isso é que nós vamos adentrar um pouco essa epístola, apresentando alguns pontos muito importantes, para que, uma vez compreendidos, os irmãos possam crer. E esse é o grande desafio da pregação, não é? Há quem pregue, há quem ouça, mas como diz o profeta Isaías, quantos crerão, ou quantos creram na mensagem que foi pregada? Então, essa noite nós queremos avançar um pouco mais. Nosso apelo é que vocês acompanhem de ponto a ponto, que vocês compreendam e que vocês creiam no Evangelho com a fé, não é, de Jesus, para que possamos assim ter a força necessária para podermos avançar. Veja que essa carta, ela traz consigo, no capítulo 1, você pode me acompanhar por gentileza, os versículos 9 e 10, que confirmam essa proposição que estamos aqui abordando. Capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim, olha: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, queridos, nesse primeiro ponto, que Paulo ele coloca algumas condições. Eu sei que muitos cristãos, eles acreditam que não é necessário que você tenha uma grande compreensão das coisas. Isso porque muitos pensam que a vida cristã se baseia em buscar a Deus, buscar. E aí cada um estabelece um modo, estabelece uma maneira. Olhe para o mundo cristão e vocês verão como que as muitas denominações evangélicas, cada qual tem uma doutrina acerca de Cristo, tem um modo de ler a Bíblia e cada um, portanto, estabelece a sua própria doutrina, o seu próprio modo de caminhar, o seu próprio modo de desenvolver a vida cristã. De maneira que alguns acreditam assim, olha, você precisa orar no monte, subir o monte, você precisa jejuar, fazer um jejum de Daniel, você precisa se santificar. E aí essa é uma questão interessante, porque a Bíblia fala que nós precisamos nos santificar. A grande questão é o que você entende por santificação, porque aí você sabe que tem que santificar, mas se você não sabe exatamente o que é santificação, ou como se santificar, você pode adotar uma forma de santificação que não seja exatamente aquela ensinada na Escritura. Mas veja a ênfase que o apóstolo dá aqui no capítulo 1, onde acabamos de ler. E ele diz assim, olha, no versículo 9: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Ou seja, Paulo orava pela igreja, Paulo orava pelos irmãos, e ele orava sem cessar para pedir a Deus algo para a igreja. E o que era pedido, queridos? Veja na sua Bíblia, o que Paulo pedia a Deus para que Deus concedesse à sua igreja. Ele não cessava de orar e de pedir para que Deus
pudesse fazer os cristãos transbordarem, a fim de que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E aqui nós precisamos parar a leitura e perguntar, e todo cristão que se entende um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, precisa perguntar: eu conheço a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. É interessante como que todos os cristãos, a quem você perguntar, eles vão enfatizar: olha, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Agora, por que cada cristão faz a vontade de Deus a seu modo ou de um modo? Eu pergunto, existe uma unidade naquilo que se entende por vontade de Deus? Eu pergunto, existe coisa mais séria? Porque nós cristãos dizemos, ora, nós somos servos de Deus. Ora, se nós somos servos, Ele é o quê? Ele é Senhor. Se Ele é o Senhor, e se nós somos os servos, nós precisamos fazer a vontade dEle. Agora, qual é a vontade do Senhor? Então precisamos começar deste ponto, buscando a compreensão. E se nos falta entendimento, precisamos fazer como Paulo, orar incessantemente. Todo cristão genuíno precisa orar: Senhor, leva-me a conhecer a tua vontade. Eu sei que é uma oração assim, não tanto, como eu posso colocar, atrativa, porque nós queremos e gostamos de orar por outras coisas imediatas, não é? Por outros objetivos que nós julgamos muito importantes para a nossa vida. Mas nada há mais importante para o cristão, nada há mais importante para o servo de Deus do que conhecer a sua vontade. Vocês lembram lá do texto de Atos, quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, a grande luz resplandece, brilha ao seu redor, ele cai prostrado, cego, aos pés de Cristo, e sem saber quem é aquele que falava, ele diz, ele ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Quando ele diz quem és tu, Senhor, ele está dizendo: olha, eu me submeto a ti enquanto Senhor, e eu me coloco ao teu inteiro dispor. E ele diz então: o que queres que eu te faça? Queridos, a despeito de quão dificultosa seja a vida cristã, a despeito de quão complexa seja a vida cristã, o fato é que todos nós, se servos de Deus, em algum momento nós precisaremos parar um pouco, deixar de lado toda idealização cristã, precisamos parar um pouco, deixar de lado todo o espírito de facção cristã e religiosa, precisamos parar um pouco de toda polarização, de toda confusão doutrinária, de toda disputa doutrinária. Nós cristãos, de um modo geral, o cristão precisa perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Por isso que o texto diz claramente que Paulo orava, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E para que serve, queridos, esse pleno conhecimento da vontade? Por que precisaríamos nós de ter pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual? Versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a eficácia da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, e com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe
da herança dos santos na luz. Ou seja, somente por meio da obtenção ou do obter o pleno conhecimento da vontade de Deus é que nós poderemos viver de modo digno. Pense um pouco em nome de Jesus neste momento. Pergunte a si mesmo, você não tem que responder para ninguém, mas perguntar para si mesmo: será que eu tenho no coração um desejo de viver de modo digno? Porque para isso nós fomos chamados. Agora, se você deseja viver de modo digno, e cuidado para que você não evoque neste momento uma série de conceitos e de doutrinas que ao longo da sua experiência cristã você foi recebendo e que se formou ali a ideia do que seja viver de modo digno. Cuidado. Na verdade, nós cristãos precisamos de uma profunda libertação de muita coisa que hoje nos atrapalha, de muita coisa que foi nos pregado em nome de Jesus, e nós recebemos por verdade, e nós então começamos agora a querer praticar o que nos foi dito, e agora também a acusar outras pessoas, ou apontar o dedo para outras pessoas, aquelas pessoas que não vivem em conformidade com aquilo que eu vivo. Queridos, Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele é um só. Deus, Ele é eterno. Ele é Senhor de todas as coisas. E essa epístola de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita para tratar de alguns problemas do seu tempo, que continua sendo problemas do nosso tempo, com um agravante. No nosso tempo nós temos o mesmo problema que a igreja primitiva tinha, só que nós agregamos outros problemas de natureza semelhante. Ou seja, o problema da igreja atual é muito pior do que o problema do tempo de Paulo. Qual era o grande problema da igreja primitiva? Você vai ter que pensar comigo por um momento, me acompanhar no raciocínio, para você entender a dimensão do problema, a complexidade do problema e como que Paulo nos ensina a vencer essas questões. Imagine vocês que a nação de Israel, o povo de Israel, muito diferentemente de nós brasileiros, isso porque Israel era uma nação teocrática. Israel era uma nação em que tinha por fundamento na sua própria no seu próprio aparecimento enquanto nação no mundo, no seu começo, nas suas raízes, era uma nação teocrática, que desde a infância, a criança era orientada e ensinada a seguir a lei de Moisés. Então era uma nação, toda ela, indistintamente. Não havia pessoa em Israel que não compartilhasse do mesmo entendimento, da mesma ideia. Eles se entendiam como um povo eleito de Deus, um povo separado por Deus, um povo que recebera a lei no Monte Sinai, e que agora, a partir da interpretação, que os escribas, fariseus, saduceus deram da lei, eles construíram uma religião para si. Eles fizeram da revelação uma religião chamada judaísmo. Imaginem vocês que quando Cristo chega no mundo, quando Cristo se faz carne, se faz homem, e ele ali vai visitar o seu povo Israel, imaginem vocês que os 10 mandamentos lá do Sinai havia se transformado, ou melhor dizendo, havia se desdobrado em 613 leis, em 613 mandamentos. 10 mandamentos se desdobraram e chegaram à casa dos 613 estatutos. E uma casta de líderes religiosos, chamados fariseus, outros chamados saduceus, ali os sacerdotes, os anciãos,
todos colocando aquela carga sobre o povo de Israel, como que dissesse: é por meio do cumprimento da lei do Sinai, de todas aquelas ordenanças, é que nós chegaremos ao reino de Deus. Quando o Messias chegar, ele precisa de um povo que esteja ajustado à vontade de Deus. Mas o que eles compreendiam por vontade de Deus era o cumprimento literal e exterior de toda a lei de Moisés. 613 estatutos. Agora imagine um povo cansado. Quem aqui já foi aquele crente bem devoto, bem consagrado, debaixo daqueles regimes bem autoritários, bem ascéticos, sabe do que eu estou dizendo? Me recordo que a minha mãe, na minha infância, ela precisou fazer uma cirurgia de varizes. A igreja queria impedi-la, na época, de depilar a perna para fazer a cirurgia. Não, mas hoje as coisas têm mudado um pouco, né? Mas a minha mãe, ela sempre muito vaidosa, ela falou: não, minhas pernas tá na frente de qualquer coisa. E ela foi lá e fez, né? Foi lá e fez. Mas em contrapartida parecia um anjo, porque as roupas dela eram roupa de anjo, literalmente falando. Batas grandes, roupas compridas lá embaixo, cocôzinho, aquele regime, os filhos, tudo criancinha, tudo de calça comprida, 24 horas, camisa social, 24 horas. A Silvia, coitada, misericórdia, uma menina, né, ia com aquela sainha de preguinha para a escola, e aí na hora da educação física tinha que vestir um short por debaixo da saia, mas com a saia por cima. Então vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Mas imagine só aquele povo de Israel cansado. De tão cansado estavam eles, de duas coisas: primeiro, do peso da lei, que eles tentavam carregar e não conseguiam, mas tentavam, porque afinal essa é a vontade de Deus, tem que realizar, tem que ser desse modo. E o segundo peso, o peso do pecado, porque aí já era um outro problema, porque tentava realizar a vontade de Deus no cumprimento da lei, não é um peso? Você não pode fazer, não pode acontecer, não pode tocar, não pode caminhar, não pode fazer nada, e aí na tentativa errava e pecava, e então ficava com o fardo da lei e o fardo do pecado. E aí quando vem Jesus, ele olha para aquele povo. Você vai encontrar o testemunho de Cristo acerca daquele povo. Em um lugar ele vai dizer que aquele povo andava desgarrado, como ovelhas sem pastor, um povo sedento, um povo cansado. Em outro lugar ele vai dizer, olhando para essas pessoas, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados. Cansados de quê, né? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a mensagem do Cristo, e basta que vocês leiam os evangelhos para ter uma compreensão do que estamos dizendo, era uma palavra muito simples, porque Jesus falava acerca do Pai, falava acerca do reino de Deus, e Jesus conduzia todos os seus ouvintes a olharem para dentro de si e perceberem que todos os nossos problemas não são problemas de ordem exterior, mas são problemas de natureza interior. E Jesus então, com toda simplicidade nos evangelhos, vai falando e convidando a cada pessoa a olhar para dentro de si e perceberem que todo o problema está dentro do homem e que o homem precisa do poder de Deus para que esse seu interior seja mudado. Então,
Esta foi uma das razões porque aquele povo judeu, e sobretudo a liderança da religião judaica, rejeitou a Cristo. Porque Cristo não ratificou o peso da lei sobre aquelas pessoas. Jesus não saiu ratificando, dizendo: é isso mesmo, está certo, é assim que deve viver para Deus, é assim que se santifica, é assim que vocês encontrarão o reino. Nada disso. Jesus apenas falava do amor de Deus e mandava que as pessoas olhassem para dentro de si, e Jesus se apresentava, se auto-apresentava como sendo a solução. Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Ele diz: eu sou a vida. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, Cristo se apresentava a si mesmo como uma solução. Conclusão, vocês sabem da história: mataram a Cristo Jesus. Ele foi crucificado, ele ressuscitou e deixou ali em Jerusalém uns poucos discípulos, discípulos ainda confusos, discípulos ainda não tão claros sobre qual é a vontade de Deus, para que, conhecendo a vontade de Deus, nós possamos viver de modo digno a agradá-lo, a frutificarmos, a crescermos. Uma média de 120 discípulos. E então nós vemos a história, depois do Pentecostes, começa o surgimento de muitos novos cristãos. Pessoas vão se convertendo, pessoas do judaísmo iam se convertendo ali na igreja de Jerusalém. Pessoas de outras nações, os chamados pagãos, ou os chamados gentios, se convertendo pela pregação de Paulo, pela pregação de outros apóstolos, e foram surgindo igrejas em várias cidades, tanto de Israel quanto do mundo gentílico. E a grande questão então ali no primeiro século era: pessoal, o que o cristão faz? Como é que ele vive? Como é que ele come? Como é que ele se diverte? A grande questão é: quais são os deveres do cristão? Em outras palavras, qual é a vontade de Deus para nós? Queremos saber dele, o que ele pensa, para que nós, conhecendo a vontade dele, nós possamos realizar. Então, se você lê Gálatas, se você lê Colossenses, se você lê Romanos, se você lê Filipenses, as cartas todas de Paulo, você vai observar que o grande problema que Paulo procura solucionar é falar qual é a vontade de Deus. É separar aquilo que é Cristo daquilo que é judaísmo. O judaísmo, queridos, foi um sistema que serviu apenas para sinalizar o Messias que havia de vir. Olhem para mim em nome de Jesus, entendam definitivamente: a lei de Moisés, com todos os seus estatutos, com todos os seus mandamentos, não foi dada ao homem, ou não foram dados ao homem com um fim em si mesmo. Não foi dado ao homem, queridos, para que o homem, cumprindo, alcançasse vida eterna. Qualquer leitor do Novo Testamento, se usar um pouquinho de atenção na leitura do Novo Testamento, vai perceber que a Escritura ensina que o fim da lei é Cristo. O fim da lei, enquanto o telos da lei, ou seja, o final, a glorificação da lei, o cumprimento final da lei, se dá na pessoa de Jesus. Ou seja, a lei vinha anunciando e apontando para a perfeição, para o perfeito. Quando Cristo vem como a substância de toda a lei. Ele vem como a frutificação, como a glorificação, como aquele em quem todas as coisas que a lei anunciava, agora se encontra substancialmente na sua pessoa e na sua obra.
Jesus não veio para dar continuidade ao judaísmo. Ele veio como cumprimento da lei de Moisés. E agora, quando ele morre na cruz do Calvário, ele encerra não somente uma era, a era da lei, mas ele encerra toda a história do homem em Adão. Tudo em Cristo é crucificado e tudo em Cristo é sepultado. Em nome de Jesus, irmãos, quando você pensar na morte de Jesus, quando você pensar na crucificação de Jesus, no sepultamento de Jesus, porque muito se fala da morte de Jesus, sim ou não? Que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, não é? Que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas poucos entendem o significado dessa morte, do seu sepultamento. E se você pegar essa chave, esse entendimento, quando Jesus morre, tudo ali nele morre. O velho homem morre, o mundo é crucificado. O velho sistema pedagógico, que apenas apontava para o Messias, se encerra. E quando Cristo ressuscita, ali ele começa uma nova experiência, uma nova vida, um novo momento. Cristo ali, ele inaugura a nova criação de Deus. Todo cristão precisa transitar do velho homem para o novo homem. Tem que transitar da antiga dispensação para a nova dispensação. Tem que transitar de um velho regime de coisas metafóricos, simbólicos, de sombras e figuras, e adentrar agora a realidade em Jesus. O grande problema, presta atenção, é que ao invés de agora, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, agora inaugurar esse novo momento, esse novo homem, essa nova vida, essa nova experiência, ao invés de a igreja seguir neste modelo, é vida com Deus, é vida interior, é Cristo em nós, é Deus inscrevendo no coração e na alma e na mente e na consciência a vontade de Deus, imprimindo na alma a vontade de Deus, ao invés de seguir adiante. Não, a igreja cometeu o mesmo erro que os judeus cometeram. Os judeus transformaram a revelação do Messias numa religião. E os cristãos, com o passar do tempo, transformaram a revelação de Deus na pessoa de Jesus numa religião. E agora eles não somente trazem consigo muitos elementos da antiga aliança, como achando pouco que a lei de Moisés já é muito pesada, resolveram agora inventarem uma série de outras doutrinas que Paulo, nesta epístola de Colossenses, vai chamar de doutrinas de homens. Então, quando eu disse que nós cometemos o mesmo erro que os judeus no passado, mas que nós temos o agravante de termos uma situação muito pior que a deles, é que eles tinham a lei de Moisés. Os cristãos agora resgataram a lei de Moisés, e agora acharam pouco, e falaram: agora vamos inventar uma forma de viver para Deus. E aí começaram a inventar usos e costumes. Começaram a inventar a ideia de santificação. Como é que você se santifica, irmão? Como é que você vai viver para Deus de modo a agradá-lo? Aí foi dito: olha, você vai precisar vestir esse tipo de roupa. E aí a pessoa, muito sincera, não é? Falou: então eu vou usar. E aí, com muita boa vontade, com muita sinceridade, começa a usar aquele tipo de roupa. Aí vem outra pessoa e diz: não, mas você também não pode comer essa comida. A pessoa se abstém daquela comida. Olha, você não pode beber dessa bebida. A pessoa se abstém da bebida. Olha, você não pode assistir a Copa do Mundo, porque afinal a Copa é do
Mundo. Aí a pessoa se abstém da Copa do Mundo. E o pior, está todo mundo na sala torcendo para o Brasil fazer um gol. E o crente fica lá fora, lá no quarto, preso, com raiva dos que estão assistindo a Copa do Mundo. Porque ele tem que se santificar. Ele não pode. E aí ele tem raiva de quem pode. Ou, na cabeça dele, não podendo, assiste. Aí ele condena. Aí, por um lado, ele se orgulha, porque só ele cumpre os regulamentos. Por outro lado, ele fica com inveja do outro que faz tudo o que ele gostaria de fazer. E porque ele não faz e o outro faz, ele então cria um inferno para mandar para esse inferno aquele que não vive como ele vive. Então imagine que no contexto do Novo Testamento, esses problemas eram comuns que nós estamos aqui colocando. Um dia desse, não mais de um mês, um pastor, não daqui do Devap, obviamente, me mandou uma mensagem no WhatsApp. E ele dizia: Pastor Alexandre, é com muito respeito que eu venho a você para te falar que a Bíblia é muito rica em histórias, em tantas coisas. E você, portanto, não precisa ficar pregando, falando dos judeus, do templo, da igreja, porque você fica fazendo essas coisas e tem muita coisa na Bíblia e você está deixando de explorar a Escritura. Eu acho interessante, porque eu não conheço nenhuma mensagem desse pastor, tudo bem? Mas eu perguntasse, qual é o conteúdo do Novo Testamento? Qual que é o grande problema dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, em termos de problema, olhe negativamente os evangelhos. Qual é o grande problema? O grande problema era a tensão que a encarnação do Verbo criou em relação ao judaísmo, ao templo, às suas práticas, às suas leis, ao peso, ao fardo da lei. E Cristo querendo libertá-los. E foi por este motivo que mataram a Cristo. Esse é o grande problema dos evangelhos. Qual é o grande problema do livro de Atos dos Apóstolos? Vamos seguindo. Basta você chegar no capítulo 15. Foi necessário haver um concílio em Jerusalém para tratar do problema central. Os judaizantes diziam que quem não guardar a lei de Moisés e não for circuncidado, não pode ser salvo. Esse era um problema que foi tratado no concílio de Jerusalém. E tem mais, e no próprio concílio de Jerusalém houve um grande problema. E continua sendo um problema hoje. Qual o problema? Paulo em Jerusalém. Vocês vão ler em casa Atos 15. Quem achar que eu estou inventando, leia a Bíblia. Atos 15. Paulo, o apóstolo dos gentios, esteve lá no concílio em Jerusalém. Atos capítulo 15. Só que lá nesse concílio, Paulo estava como um convidado. E na qualidade de convidado, Paulo, um homem culto, um homem educado, ele sabia inclusive reconhecer a autoridade. Paulo sabia que ele não tinha voz ali naquele concílio. A voz predominante ali era de Tiago, o maior. E depois de Pedro. E depois de João. E depois de mais ninguém. Então Paulo, naquele concílio, deu testemunho de tudo o que Deus estava fazendo por seu intermédio, salvando os gentios, com apenas a palavra da cruz. Paulo foi claro: eu pregava e preguei e prego somente a cruz de Cristo e nada mais. Paulo diz. E aí os irmãos ouviram Paulo, agradeceram o testemunho de Paulo, falou: Paulo, muito bom, mas agora deixa conosco aqui. Conversaram entre si, oraram, falou Tiago, falou Pedro, e depois Tiago se levanta e falou: pessoal, está tudo certo,
Fizemos aqui um acordo entre nós, os apóstolos, e o Espírito Santo. Nós fizemos aqui um grande grupo e chegamos a um acordo que, de fato, não devemos nós impor nenhuma lei, nenhum fardo sobre aquele que recebe a Jesus Cristo. Não. Sabemos que o homem é salvo pela graça. Sabemos que o homem é salvo pela fé. E tomando aqui o texto de Colossenses para reunir, sabemos que assim como começamos em Cristo, devemos andar nele radicados. É Cristo, é o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado quem vai resolver os nossos problemas interiores. É a morte de Cristo, é a cruz de Cristo, é o Espírito de Cristo que nos salva, que nos liberta, que nos cura, que nos transforma, que nos santifica, que nos modifica. Aí Tiago continua dizendo: entretanto, existem algumas coisas que nós vamos ter que exigir dos gentios: que eles não comam galinha a cabidela. Quem sabe o que é galinha a cabidela? Galinha ao molho pardo. Você puxa o pescoço da galinha, ela fica ciscando com sangue lá dentro. Depois tempera, cozinha a galinha com sangue e tudo. Sarapatel também não pode. Então, nada vamos exigir dos irmãos, mas algumas coisas não vamos exigir, pastor Josué. Algumas coisas. Não pode comer a carne com o sangue, né? E aí colocaram mais 3 ou 4 coisas ali. Não vou me recordar de todas, mas o importante é que Paulo ali estava. E Paulo ficou calado diante da situação. Ele não exercia autoridade sobre aquela assembleia. Ali estavam reunidos os apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Escreveram uma carta e disse: agora Paulo, você vai levar em todas as suas igrejas, vai entregando, uma por uma. E Paulo saiu e falou assim: olha, essa aqui é a carta que mandaram de Jerusalém para vocês. Paulo fez o que tinha que fazer. Falou: agora vocês aguardem a minha carta para vocês. Essa é a carta de Jerusalém, agora eu vou escrever a minha carta. E quando Paulo escreve a carta dele, ele diz: olha, esse negócio de não comer comida sacrificada a ídolo, isso é bobagem. Leia 1 Coríntios capítulo 8. Esse negócio de comer com sangue é bobagem. Ele diz: o ídolo não é nada, os demônios não são nada, o sangue não é nada, porque tudo é de Deus, e Deus é de Cristo, e Cristo é vosso. Paulo está dizendo, ele está lutando, ele está se esforçando. Irmãos, vamos abandonar qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer mandamento que trata apenas com o comer, o beber, o vestir, o tocar, e vamos fazer como Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E no sentido do pecado ele diz: é do coração, não é do sangue da galinha, não é de uma carne que foi oferecida a um ídolo, não é da comida, não é da bebida, não é de um dia da semana. Não é nada disso que vem o pecado. Ele diz: é de dentro do homem que procedem os maus desígnios. Por isso é que pode haver muito bem uma pessoa com cocão, com vestidão, com anágua, com combinação. Voltando aqui para o tópico da minha mãe usava anágua. Anágua é uma saia grande, de saco. Ela fazia de saco. Saco de açúcar, aquela estopa. Estava por baixo, ninguém ia ver. Eu devia coçar muito, né? Eu imagino. Mas aí só ela que sabe, ou quem usou. Anágua. Está pronto? Não. É lógico, tem as partes de baixo, né? Normais, que toda mulher usa. Mas eu estou falando das excedentes. A anágua, que é um saião. Agora é só vestir o vestido? Não! Vinha a combinação, que era um vestido por cima da saia. Está vestida? Não, agora é a roupa. Cadê minha mãezinha? Está aí?
Era assim? Eu estou mentindo? Tadinha da bichinha, não, tadinha de todas as pessoas que viveram debaixo do fardo do Satanás e do diabo a vida inteira, num calor, e no final descobriu que estava perdido igual os outros. Porque descobriu que o problema é dentro, não é fora. Já imaginaram uma saia comprida, depois um vestido, que é a combinação, para combinar com o quê? Eu não sei, porque combinação combina com o quê? Aí vinha a roupa de cima, e a roupa de cima tinha que ser grande e comprida. Misericórdia. Capítulo 2 de Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis, versículo 1, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Então tinha uma luta, né? Tinha uma guerra, tinha uma batalha. E essa batalha de Paulo consistia em quê exatamente? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Paulo lutava pelo entendimento. Igreja, o Devap está lutando pelo entendimento. Nós temos que, em primeiro lugar, entender o negativo, aquilo que nós estamos carregando em nome de Deus, que não tem relação com Deus, que nós pensamos que é de Deus, e essas coisas são perversas e pecaminosas na medida em que elas substituem a vontade de Deus. Enquanto você não abandonar tudo, toda tralha, todos os usos e costumes, todo dogma, tudo que é externo, abandona tudo. Quando você abandonar tudo, você vai se sentir um desviado. Fala assim, meu Deus, me desviei. Acabou a minha vida. Eu falo, é agora que vai começar, calma. Enquanto você se sente o crentão, o santão, o santificado, o melhor, você está inadequado. Você tem que se esvaziar. Mas não pode parar aqui. Porque se você parar aqui, você não vai se sentir um desviado. Você será um desviado. Porque você vai jogar fora as muletas. Quando você jogar as muletas fora, você vai fazer o quê? Você vai cair, você não consegue andar. E Deus não te salvou para você ficar prostrado no pecado. Não. Você tem que abandonar essas coisas e agora enxergar qual é a vontade de Deus. Volte de novo para Colossenses 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Se você não compreender o mistério de Deus, que é Cristo, aí você vai ficar um crente carnal. O crente carnal. Porque hoje há dois tipos de crentes muito claramente diante dos nossos olhos. Existe o crente fariseu, Anás, Caifás, aquele crente orgulhoso porque não bebe cerveja, não come carne de porco, porque o cabelo dele é sempre cortadinho de um jeito para não parecer com o mundo, não usa barba, no máximo um bigodinho, não usa uma bermuda, não vai à praia, não ouve músicas que são chamadas de seculares. E eu não conheço música mais secular do que música gospel. E aí tem essa pessoa orgulhosa que condena todo mundo e acha que ela está bem, só que está cheia de infâmia no coração, divisão, contenda, inimizade, aborrecimento, maldade, luxúria, orgulho, adultério, violência, impureza. Mas o que importa é a capa, E do outro lado nós temos crentes
que viram que tudo aquilo não serve para nada, largou tudo, voltou a beber, a fumar, a dançar, a usar droga. E agora está se perdendo cada vez mais, perdendo. Não gosta mais de crente, não gosta mais de Jesus, não gosta mais de Bíblia, não gosta mais de igreja. Não, é Jesus, é a graça, estou só pela graça. E nas drogas, na prostituição, na gandaia, na mentira, no adultério, na impureza. Eu falo porque nós estamos vendo isso, irmãos. Qual foi o problema dessa pessoa? Ela acertou quando se despiu do velho sistema. Glória a Deus. É o primeiro passo. Quando você se despir, você vai sentir, puxa, eu não sei mais orar. Não leio mais a Bíblia. Eu não me sinto mais nem crente, eu não sei, acabaram com minha vida. Falei, calma, mas esse foi o primeiro passo. É a morte. Você agora tem que fazer o quê? Compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Conhecer a Cristo, amar a Cristo, se voltar para Cristo, porque é esse Cristo que verdadeiramente resolve os nossos problemas. Se Cristo não resolver o seu problema, nada mais resolve. Sabe por quê? Paulo escreveu essa carta, por um lado, para desqualificar tudo o que nós estamos desqualificando hoje, essa vida de aparência e de coisas externas. Mas, sobretudo, ele escreveu essa carta para falar, você sabe por que Cristo resolve o seu problema? Você sabe o que Ele realizou por você? E você sabe quem Ele é? Ele quer responder isso para nós. Mas vamos voltar um pouquinho naquilo que Paulo desqualificou, para que ninguém tenha dúvida do que nós estamos dizendo, para que ninguém ache que é exagero meu, e para que ninguém me mande mensagem no WhatsApp da semana, dizendo, pastor, para de pregar essas coisas. Tá bom? É Paulo dizendo, capítulo 2, versículo 8, olha aí na sua Bíblia. Cuidado. Tem cuidado na sua Bíblia aí? Cuidado. Quando você vê uma placa escrito cuidado, significa o quê? Pare. Cuidado. Uma placa que escrito cuidado quer dizer o quê? Se for pare, então no semáforo lá tinha que ter lá cuidado. É isso? Cuidado quer dizer perigo. Perigo é a palavra. Cuidado. Tem um perigo, tem um buraco, tem alguma coisa, tem um problema aí. Você não avança porque você vai se dar mal. Cuidado. Há um perigo. De que perigo Paulo está dizendo? Ele fala, cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Aí você para e pergunta, o que é enredar? Olhem para mim em nome de Jesus. Se o pastor aí que mandou mensagem para mim estiver ouvindo, abra sua Bíblia, e eu sugiro que você mande um WhatsApp para o apóstolo Paulo, lá no Hades, onde ele se encontra, e diga, olha Paulo, não tem como você corrigir, mas é só escrever bobagem, então pregando aquilo que você escreveu lá. Porque para mim não resolve me falar, porque eu não vou mudar a pregação, eu não vou pregar outra coisa que não seja Jesus, e eu vou apontar tudo que não é Cristo, que procura disputar com Cristo o lugar. Amém? Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar. Fala com R assim para soar melhor no sentido. O que é enredar? Enredar vem de rede. Rede. Aquelas redes de nylon, um fiozinho fino, transparente, que faz
aquelas colmeiazinhas, aquelas. Aí quando o pescador coloca na água, que o chumbo puxa para baixo a rede e a boia faz que ela fica toda estendida, os peixinhos vêm nadando e eles vão cantando. Eu vou, né? Vão cantando. Coitados, inocentes, puros, sinceros, benevolentes, porém tolos, eles não enxergam a rede, não tem uma placa de perigo, e aí quando eles passam que veem que eles não podem prosseguir, eles tentam voltar, e quanto mais eles tentam voltar, mais eles se embolam e se enredam, ficam todos enredados. Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque tem muita gente lançando uma rede de engano, para fazer você ficar todo embaraçado e preso nas suas doutrinas. Cuidado, está na sua Bíblia isso? Ou nós estamos inventando? Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos e não segundo Cristo. Então Paulo coloca Cristo de um lado e os seus inimigos do outro. Cuidado, muito cuidado. Ah, pastor, mas é tão bom quando a gente tem aquela regra, aqueles usos costumes, a gente fica sentindo bem. É tudo bem, você pode se vestir como você quiser, comer como você quiser. O que você não pode fazer é colocar essas coisas como fundamento da sua vida, como ponto de salvação. Não, faça como você quiser fazer, mas não confunda essas coisas com Deus, com vida eterna, com salvação. Cuidado para que ninguém engane vocês com essas coisas e não segundo Cristo. E aí para os irmãos poderem compreender melhor o que está sendo dito, capítulo 2, versículo 16, ele diz, ninguém pois vos julgue, ninguém vos julgue. Alguém aqui já julgou alguém? Uma boa. Aquele irmão ali não... Ai, Jesus. Você já julgou alguém? 16, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Esses aqui estão todos os itens da lei, tá? Da lei de Moisés. O 17, porque tudo isso, comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados, tem sido o quê? Tem sido o quê? Tudo isso tem sido o quê? Sombra, é uma sombra, literalmente sombra. Não, literalmente sombra não. Essas coisas eram como que uma sombra. Para você poder entender, eram sombras. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam. Olhe para mim. Tinha as coisas que viriam e tinha as sombras delas. Onde está a realidade? No que haveria de vir ou na sombra? A sombra ilumina. Sombra é luz. O que é sombra? A ausência de luz. A sombra contorna direitinho nos mesmos contornos do objeto, da coisa? Não, a sombra distorce. Ela aumenta, emagrece, engorda, espicha, puxa. Você nunca vai ter noção exata do que é a coisa olhando a sua sombra. Porque não somente não desenha a coisa como a coisa é, mas também não transmite o cheiro, nem a voz, nem os sentimentos, nem os pensamentos, nem a vontade. Quem olha para a sombra só pode ter esperança. A coisa virá, deve ser muito boa. A sombra apenas testifica, existe uma realidade que virá. Olha na sua Bíblia. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, a substância,
aquilo que haveria de vir, que tinha a sua sombra no Antigo Testamento, porém o corpo é de quem? É de Cristo. Você quer a sombra ou quer o Cristo? Então ninguém julgue você pelas sombras. Eu não carrego a sombra. Eu não estou enredado na lei de Moisés, nos costumes, nas práticas, nos mandamentos. Não, isso tudo era sombra. A realidade chegou. Cristo é a realidade. Ninguém pode nos julgar por nada disso. Mas não é para viver uma vida desgovernada. Não é para viver uma vida iníqua, de treva. Não. É para você ir a Cristo. Amém, queridos? E para que ninguém tenha dúvida, no versículo 18 continua dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Quem sabe o que é árbitro? É o juiz. Alexandre de Moraes é um árbitro. Os juízes da Copa do Mundo são árbitros. São aqueles que estão arbitrando. Não pode. Parou. Vai preso. Você vai preso. Eu mando te. Se você não fizer como eu quero. Eu sou o dono da lei, eu sou a própria lei. Eu corporifico a lei, eu mando. Você é um árbitro. Aí eu falei do juiz e do juiz de futebol. Mas Paulo está dizendo na igreja: ninguém se faça árbitro contra vocês. Na igreja tem árbitro? Não deveria, mas tem. O pastor que fala como você tem que fazer. Não Igor, não pode. Estou de olho em você. Vou te excluir da igreja. Você vai perder a salvação. Você está abrindo brecha para Satanás. Eu vou mandar os gafanhotos atrás de você. Tem muito árbitro. Esposa de pastor, então. Se pastor sem visão persegue e escraviza, a mulher dele, misericórdia. Quem já viu pastor e pastora junto? É porque não sei o que passa na cabeça da pastora. Que ela fala assim: agora é minha vez. É minha vez. Eu agora vou descontar tudo. Ela manda até no marido. Ela arbitra até sobre o marido. E ai do marido pastor, que a pastora fala alguma coisa e ele fala outra. Ai, eu já vi. Todas são assim? Não sei. Todas as que eu vi eram assim. Imagina no Devap, jeito de pastor aqui. Pastora Jane. Pastora Edilane. José está com a cara bem feia para mim. Não fala da Edilane, não. Já está, pastor José. Você não pode fazer nada contra mim. Você não pode ser árbitro da minha vida. Ninguém, pois, se faça árbitro contra vós outros. E essas pessoas, quando se fazem árbitras contra nós, elas vêm com pretexto de humildade. Cabelo bagunçado, suvaqueira, hálito difícil. Porque eu estava no monte orando, jejum de Daniel. Aqueles santos da igreja católica, aquelas imagens de escultura, bem... Você sabe que as imagens da igreja católica são todas cândidas, né? São todas assim. As da macumba são assim. Já viram? Não. Não, eu sou observador. Da católica, assim. No caso aqui, esses hábitos, eles querem se fazer árbitro com pretexto de humildade. Meu hálito está forte, é porque eu estou no 15º dia do jejum de Daniel. Não toma banho, no monte direto.
Humildade. Mas Paulo disse, é um pretexto. Porque quando você vê uma pessoa nessa condição, o que você pensa? Está aí um homem de Deus, está aí uma mulher de Deus, buscando, subindo na madrugada. E você, coitado, você não faz nada disso. Você se sente o quê? Um pecador. Você é um pecador, dos piores, né? Aí essa pessoa agora se sente na autoridade de conduzir você. Ela quer ser árbitro sobre a sua vida, com pretexto de humildade, e culto dos anjos, hein? Quando ela ora, os anjos descem. Baseando-se em quê? Em visões. Enfatuado. Quem sabe o que é enfatuado? É quando você cutuca o sapo boi. Está lá o sapo, quando você cutuca ele, ele incha o papo. De orgulho. Não, verdade, a figura do sapo melhor ilustra. Ele fica... tem uma palavra certinha aqui, ufanado não, ele fica... Eu vou lembrar outro dia. Mas ele incha de orgulho. Não é inflado, de orgulho. Pretexto de humildade. Já pensou? Culto dos anjos, quando ela ora, os anjos descem, traz chave, traz tudo. Aí a pessoa fica lá, né? Como é que diz a palavra aqui? Enfatuado. Meu Deus do céu. Enfatuado. Sem motivo algum. Não está acontecendo nada, para de bobagem. Sem motivo algum. Bobagem é essa? Você está ufanado aí, por quê? Tá. Por que você está inchado? Sem motivo algum. Em sua mente o quê? Carnal. Não é conversa minha não, irmãos. Aqui é conversa de Paulo. Nós estamos trazendo para os irmãos o ensinamento apostólico. Estou encerrando, tá? Está aqui na sua mente carnal e não retendo a cabeça. Não está subordinada, essa pessoa não está subordinada ao cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? Enquanto eu tenho um árbitro tentando governar, mandar na vida de vocês com coisas, né? Versículo 23 vai dizer, não toques, não proves, não faça, você está morto, você está destruído. Aí Paulo vai dizer que o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo está ligado, bem suprido pelo cabeça, ele cresce o crescimento que procede de Deus. Então você precisa do crescimento que procede de quem? De Deus. Mas você tem que estar o quê? Totalmente sujeito ao cabeça que é Cristo. Alguém pode dizer, mas só Cristo, só isso, mais nada. Olha o que ele realizou por você, e aqui nós vamos encerrar. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha, e você vai ouvir e vai me dizer ao final se você acha que Cristo é suficiente ou se você precisa de alguma coisa mais além de Cristo. No capítulo 1, versículo 13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é que liberta o camarada do império das trevas? Quem é que liberta o camarada do império das trevas? Se Deus não libertar você do império das trevas, você pode ser vegetariano, vegano, usar burca, quipá, o que mais? Tocar chofar, você pode usar hábito, mas quem liberta o homem do império das trevas é o próprio Deus. Então diz claramente, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o problema do homem é quem te governa.
Você está debaixo da influência do império das trevas, ou você está no reino do Filho, do amor do Pai? Essa é a grande questão. Não existe meio termo. Eu não estou nem no império das trevas, nem no reino de Deus. Bobagem. A questão é, a sua mente, o seu coração estão sob influência ou do império das trevas ou do reino de Deus. É Deus quem nos liberta do império das trevas, e é Ele que nos conduz para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, é Ele que nos redime, é Ele que perdoa todos os nossos pecados. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, não num ritual, não no exterior, mas é no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, essa é a grande saída, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. O que mais que Ele fez? E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Prejudicial. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Havia uma dívida, essa dívida tinha um documento, esse documento era contra nós. Que documento era esse? É um documento que constava de ordenanças. Não faz, não toca, não pega, não mexe, não olha, não se movimenta, não pisca o olho, para. Era um documento que constava de ordenanças. O que Cristo fez? 14, o que Ele fez? 14, tendo cancelado, está cancelado o escrito de dívida, aquilo que exigia de você, o que você não podia dar, porque a lei é santa, justa e boa, e o homem não é santo, nem justo, nem bom. A lei ficava exigindo do carnal o que era espiritual, a lei exigia a santidade do homem carnal, e aí o camarada não dava conta, ela dizia, vai morrer. Jesus falou assim, então eu vou remover você, vem cá. Aí pegou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, e Ele cancelou. E aí que Ele fez mais? Como foi que Ele cancelou? Encravando-o na cruz. Da cruz para frente, não existe mais condenação por causa de lei. Não há mais condenação por causa de lei, não. Ele removeu. E Ele removeu que tanto? Somente alguns mandamentos, não outros. Ele removeu só uma parte, não a outra. É porque tem um povo por aí que fala, não, essa aqui é a lei moral, aquela é a cerimonial. Ele removeu uma parte e deixou a outra. O que diz a sua Bíblia? Tendo cancelado o escrito de dívida, que era com nós, e que constava de quê? De ordenanças, o qual nos era prejudicial, era contra nós, era um problema. O que Ele fez? Removeu-o inteiramente, não deixou nada, está tudo removido, encravando-o na cruz. Por isso que eu disse, na cruz todo o sistema é acabado, é destruído, é aniquilado. Esse sistema não passa para a nova vida. A nova vida Ele não somente fez isso, mas olha o que Ele diz mais no 15,
e despojando os principados e as potestades. Sabe o que é despojando, queridos? Despojando. Despojando os principados e potestades. Vocês sabiam que Jesus despojou os principados e potestades? Despojar vem de despojo. O que é despojo? Tirar. A Bíblia diz que Abraão entregou o dízimo dos despojos para Melquisedeque. O que são os despojos? Quando alguém vai a uma guerra, vamos pensar nos termos bíblicos. Aí ele ia, vencia a batalha e trazia carneiro, trazia cabrito, trazia vaca, trazia cavalo, trazia escravos, levava do outro, levando os despojos, a riqueza do outro, ou o patrimônio do outro, ou aquilo que estava em seu poder, aquilo que lhe pertencia. Jesus despojou os principados e potestades. E sabe o que dava a validade? Ou não, eu estou me adiantando muito. Jesus despojou os principados e potestades. Versículo 13 do capítulo 1. Ele vos libertou do império das trevas. Onde nós estávamos? No império das trevas. Esse império das trevas era uma cadeia, tinha grade, tinha cadeado, corrente. Onde ficava essa prisão? Nas consciências. O império das trevas, ele te oprime, te escraviza na sua mente, na sua consciência. Você fica escravo dele. Aí Jesus olhou, todos os homens ali escravos de Satanás, da mentira, do engano, presos, e o diabo é meu, é tudo meu. Jesus fala: pois eu vou despojá-los, eu vou tirar do império das trevas, do poder, da influência do império das trevas, todos aqueles que pertencem ao meu Pai. Você é o despojo que ele tirou. E como é que ele faz? De que maneira ele destrava essas correntes, esses cadeados? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, uma vez liberto, você agora passa a pertencer a Jesus Cristo, no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor, sob a influência da graça, sobre a influência da verdade. Então, o texto é claro: despojando. Sabe onde ele obteve a autoridade para despojar? Porque ele não podia chegar lá e tirar simplesmente. Na cruz. E qual foi o mecanismo que ele usou? Satanás, olha para mim. Satanás dizia para Deus: olha, todos meus. Deus, eu vou tirar. Você não pode. Você não pode. Por que não pode? Não posso. Porque o salário do pecado é a morte. São todos pecadores. Todos pecadores. E quem diz que eles são pecadores? É a tua lei. Está aqui, ó. É o documento de dívida que era contra nós, que constava de quê? De ordenanças. Não pode. Não pode. Jesus fala assim: então, a primeira coisa que eu faço, eu pego esse documento e cancelo na cruz. Está cancelado. Ninguém é medido pela lei. Ninguém mais é medido por obras de lei. E como é que Deus agora vai tratar o homem? Cada um será medido pela minha graça e pela minha fé. Deus dá a sua graça e Deus dá a fé de Jesus. E agora Satanás não pode mais manter essas pessoas cativas e escravas, despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente ao desprezo. Quem está entendendo, pessoal?
Gente, pelo amor de Deus, quando Cristo estava pendurado na cruz, o escrito de dívida cancelado completamente, e agora quantos creem em Jesus estão totalmente livres? Os demônios, o império das trevas, nada podia fazer, a não ser ficarem envergonhados e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus é suficiente para você? Aí você entende uma coisa: este a quem você recebe, este a quem você abraça, quem ele é. Você sabe o que ele fez, quem ele é. Capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primeiro ou primogênito ou herdeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, aprove a Deus que em Cristo residisse o quê? Toda a plenitude. Nada há fora dele. Nele reside toda a plenitude. E se você tiver Cristo, sabe o que vai acontecer com você? Se hoje você abraçar a Cristo, eu estou encerrando com esse detalhe. Se hoje você se decidir por Cristo, entregar a sua alma a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, hoje, agora, e eu não estou falando com os descrentes da rua, não, estou falando com os descrentes da igreja. Se hoje você entregar a sua vida a este Jesus do Evangelho, sabe o que vai acontecer com você? Sabe de que mais você vai precisar? E com esse versículo você tem a resposta e o encerramento. 2, versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. A palavra grega para aperfeiçoado, melhor traduzido, o que seria: nele você está completo. Em Cristo você está completo. De nada mais você precisa. O Devap é uma igreja que só prega Jesus. E que prega Jesus e queremos cada vez mais pregá-lo na sua plenitude. Não é pregar Jesus enquanto um artifício para fugir de qualquer responsabilidade. É apresentar Cristo na sua potência maior, para que uma vez desfrutados dele, nós todos possamos estar completos. Amém? Glória a Deus.